E aí, pessoal, beleza? Estamos aqui com o episódio de número 2 da nossa Academia Espiritual de Lotus. E hoje faremos um bate-papo com uma pessoa que para mim é muito especial. Ele vai trazer para nós aqui um tema que é de extrema importância, sobre o oráculo da alma. É uma técnica que ele canalizou, desenvolveu, ele é o criador de tudo isso. E hoje eu trago para vocês aqui com grande prazer meu parceiro de trabalho, faz parte da nossa equipe e, por consequência de tudo isso, também é o meu cunhado. Aqui conosco agora, nosso bate-papo, Rafael Torezan. E aí, Rafa, tudo bem? Como é que você está? Beleza, Leandro. Gratidão aí pelo convite. Até a parte de parceiro de trabalho estava bom, né? Mas a parte do cunhado. Ficou a parte do cunhado pesa um pouco. Beleza. Mas gratidão, agradeço aí o convite e vou tentar esclarecer aí o máximo possível. Puder contribuir, vamos que vamos. Então, Rafa, a nossa ideia nesse canal, né, é trazer um pouquinho do conhecimento que foi agregado para nós através da espiritualidade, e junto com as técnicas que foram canalizadas, e você também faz parte da equipe, canaliza bastante coisa, desenvolve muitas técnicas também. Então, hoje eu gostaria de falar de algo que é a menina dos seus olhos, né, o oráculo da alma, algo que eu não tenho tanto conhecimento, porque eu não trabalho com oráculo, mas você aqui é o expert nesse assunto. Então, eu gostaria de começar perguntando para você aqui, o que significa o oráculo da alma? De onde veio tudo isso? Por que você teve a necessidade de criar esse oráculo? Por favor, explique para a gente um pouquinho. Beleza. O Oráculo da Alma, ele é uma ferramenta que eu acho que me escolheram para canalizar de tantos conflitos que eu trago, ao longo da minha vida, que eu venho enfrentando, porque o objetivo é entender o que a alma veio fazer aqui. Porque a gente tem nosso trabalho, a gente tem nossos relacionamentos, a gente tem nossa vida, nosso lazer, a gente tem tudo. Mas poucas vezes a gente para perguntar o que eu vim fazer aqui, o que a minha alma quer, o que o meu espírito quer, o que eu preciso fazer para evoluir, o que é essa tal de evolução? É dentro desse processo, porque com a base da numerologia, somado aos aspectos do inconsciente, a gente consegue entender o que esse indivíduo veio fazer, o que esse indivíduo veio, qual que é a vivência que ele precisa experienciar aqui, mas eu preciso entender, hoje, o inconsciente dele está trabalhando de que forma para que isso aconteça ou para que isso não aconteça. Porque se eu só pegar a estrada dele, se eu só fizer um retrospecto, não vai adiantar muito, porque eu não sei como é que ele está hoje. Então, eu preciso entender como é que ele está hoje. E aí, a gente entendendo toda essa história se desenvolvendo, aí a gente vai chegar para entender como é que esse nome e essa assinatura está vibrando, e aí vai sair uma outra longa conversa. Mas o objetivo da técnica é essa, é entender o que essa alma veio fazer aqui, o que essa alma precisa experienciar, e às vezes esse indivíduo nem faz ideia de que é isso que ele precisa experienciar. E aí ele reclama, 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 quando ele está no caminho certo de experiência, mas ele não está enxergando, entendeu? Entendi. Show de bola. Então, na verdade, oráculo da alma, ele é um conjunto de técnicas agrupadas ali, onde se trabalha numerologia. O que mais você coloca ali dentro para auxiliar as pessoas? Porque você trabalha com uma parte de assinatura, o nome também, você também investiga para saber se a pessoa está utilizando o nome mais correto. Quais são as ferramentas que tem ali dentro que você utiliza para ajudar? Basicamente é um tripé. A gente pega o conteúdo de numerologia, conteúdo importante da numerologia. Aí eu preciso entender como é que o inconsciente dessa pessoa está trabalhando. E para isso existem 36 quadros do inconsciente que eles vão trazer informações para mim de como é que esse inconsciente está trabalhando a nível profissional, a profissão da pessoa. Poxa, como é que esse inconsciente está trabalhando? Tá se auto-boicotando ou não? Ela está recebendo chamado espiritual, não está entendendo? Ela está extremamente infeliz, mas está fazendo de conta, através dos mecanismos de defesa, que tá bom. Então, aí a gente vai entender como é que esse inconsciente está trabalhando, principalmente a nível de mecanismo de defesa. E aí a gente vai para a análise do nome, da assinatura, porque, assim, as pessoas elas têm uma dificuldade de entender, na prática, a gente fala, olha, o seu nome está vibrando, mas vibrando é assim, tudo no universo é vibração. É uma cor, é uma vibração.
uma palavra, é uma vibração. Dependendo dessa vibração, ela vai estar atraindo pessoas, situações e fatos que muitas vezes não condiz mais com o caminho espiritual dela. Ela nasceu com uma bagagem para ela transmutar, vamos usar essa palavra, vai. Ela veio aqui para acertar as continhas, mas no momento exato no momento atual da vida dela, talvez ela já pudesse estar em outra, mas ela ainda carrega traços do passado, e isso vai atrair pessoas, situações e fatos, e aí aquela pessoa que dá um passo para frente, um passo para trás, um passo para frente, um passo para trás, um passo para frente, um passo para trás. Então, se a pessoa, quer dizer, se ela entender ou se ela não entender, se ela mudar o que precisa ser mudado, vai funcionar do mesmo jeito. Mas a partir do momento que eu entendo que não é questão teórica, é questão prática. Esse negócio funciona na prática, entendeu? Top. E me diz uma coisa, sabe o que eu acho engraçado, né? Eu vou te dar um exemplo. A gente nasce e tem uma aptidão muito forte para uma coisa. E aí, ao longo da vida, você vai percebendo que o universo ele vai te tirando daquele caminho, porque provavelmente você já viveu muitas encarnações com aquele propósito. Por isso que você tem essa aptidão muito forte e algumas pessoas confundem. Ah, eu tenho um dom para tal coisa, então eu tenho que ser tal coisa. E você, às vezes, está saindo do caminho, porque como você já tem muita aptidão disso, para a evolução do espírito, né, você precisa seguir outro caminho que você não se desenvolveu, foi o meu caso a vida inteira. E você me auxiliou muito fazendo essa parte de tirar de mim essa falsa ilusão das minhas aptidões que eu trago e me colocar no caminho correto, né? O que você diz a respeito disso, por exemplo? Uma pessoa que chega para você e fala, eu tenho muita aptidão para tal coisa, eu estou no caminho correto, eu não estou. Como é que você identifica, como é que você direciona as pessoas através desse oráculo? Excelente pergunta. É, a vivência, ela é espiritual. Então, muitas vezes a pessoa ela vai ter facilidades, realmente facilidades, muitas facilidades, mas o trabalho dela espiritual nessa vida, exemplo, não está diretamente relacionado com aquela facilidade que ela tem. Só que ela tem tanta facilidade naquele processo que aquilo já se tornou um vício para ela. Esse vício a gente vai identificar. Tem um aspecto kármico aqui atuando, por quê? Porque esse aspecto ele já está em desequilíbrio. Sabe quando você gosta tanto de fazer uma coisa que aí você só quer fazer aquela coisa? Opa, isso já é um desequilíbrio. E aí, espiritualmente, ela vem, passa por vivências que parece que a vida faz assim, ó. Parece que tudo que ela faz para ir para aquele lugar, a vida pega, tira ela daqui e joga ela para lá. A vida, eu digo, né? Mas o universo está querendo produzir um mecanismo de defesa do próprio espírito, que é o equilíbrio. Ó, você vai precisar equilibrar um pouquinho agora, então tira você daqui e põe você aqui. Isso acontece, pessoas que são muito intelectuais têm muita facilidade, mas são muito pouco emocionais, então tem um desequilíbrio aí. Pessoas que são extremamente emocionais, mas também não têm a capacidade de fazer a emoção passar um pouquinho pelo intelecto, pelo raciocínio, para que daí saia uma coisa mais equilibrada. De muitas e muitas maneiras, isso vai se manifestar. E na nossa vida, a gente sabe, o cara que joga muito futebol, mas a vida pega, tira ele de lá e coloca ele em outro lugar, e assim a coisa vai acontecendo, entendeu? Entendi. Show. Então me diz uma coisa também agora que eu fiquei curioso. O oráculo da alma, ele não trabalha no consciente apenas. Ele vai buscar lá no fundo, por isso que chama da alma, então. Ele vai buscar lá no fundo a tua história, dentro da tua essência, o que você precisa percorrer para ganhar no teu processo evolutivo, não é isso? E tanto espiritual quanto materialmente falando. É isso mesmo? Isso, isso. Na verdade, ele trabalha muito pouco no consciente, porque muito, é, poucas pessoas têm a consciência espiritual do que vieram realizar. Então, assim, isso acaba se projetando no material, por quê? Porque o meu espiritual não está sendo seguido, vai desaguar em algum rio. Ah, é no profissional, é nos relacionamentos, é no familiar, é no sei lá o quê, mas alguma coisa vai acontecer na vida dessa pessoa para acender uma luzinha vermelha e falar assim: opa, fulano, presta atenção, você está enxergando aí, você está com um problema? Mas o problema seu não é aqui. Eu só estou trazendo esse problema para você olhar o que você combinou de fazer lá atrás. Você está saindo pela tangente, você está se esquecendo. E nesse momento planetário, não dá para esquecer, né? Não dá para deixar de lado.
Por mais que às vezes a gente se canse falando, nossa, mas essa daqui, ela é decisiva, essa encarnação ela é decisiva. Então, ou a pessoa vai, ou o universo vem com toda a força que ele tem e ele passa a rasteira, e ele passa a rasteira, e ele passa a rasteira, com o objetivo de colocar você de novo na linha e falar assim, ó, vai lá, começa aí de novo, que você esqueceu o que você veio fazer aqui. É engraçado, né? Quando a gente fala essa questão também de universo, passa uma rasteira e cobra, muitas pessoas têm uma falsa ilusão que é Deus, né? O senhor barbudinho que fica tomando café e quando o café tá sem açúcar, ele desce o raio em alguém. E a gente esquece, né, que somos nós mesmos, nós temos uma programação, né, uma pré-programação ali do nosso predestino antes de encarnar. Então, a gente se programa e quem nos cobra? Nós mesmos. E aí, quem tem o mérito, quem tem merecimento, existe um grupamento de anjos, de mentores, não importa o nome que queiram utilizar, para nos auxiliar a voltar para o caminho. Só que, geralmente, eles entram em ação. Nossa alma nos cobra quando a gente está fora, e aí a cobrança ela tem que vir pesando por algum lado. Se eu sou muito apegado à matéria, eu tenho que perder um pouco da matéria para perceber que algo está errado, né? Se eu sou muito ligado ao corpo, eu fico doente. Então, tem mecanismos de cobrança disso. E você citou algo que eu acho bem legal, o relacionamento, por exemplo. Como que o oráculo da alma, ele ajuda nos relacionamentos? Ele equilibra o casal, ele vê se o casal está adequado aquela pessoa para outra, trabalha com signos. Como que você utiliza isso também? Eu fiz até um vídeo falando a respeito disso, faz pouco tempo, mas assim, o oráculo da alma, ele é extremamente individual, né? Então, primeiro, porque no relacionamento existem ali duas pessoas. Geralmente são duas pessoas, né? Melhor que duas pessoas. Duas pessoas. Não adianta ficar olhando muito para o outro, porque as minhas questões eu espelho no outro. A gente já sabe disso. Mas a gente sabe, mas é difícil fazer isso no dia a dia. Então eu preciso entender quais são essas questões que eu preciso trabalhar em mim, porque assim, no relacionamento não tem como. Quando, por exemplo, você vem e me bate, eu vou e te bato. Você vem e me bate, eu vou e te bato. No momento em que um de nós tiver um comportamento diferente, seja ele qual for, se eu parar de te bater ou você parar de me... Se um desviar, ou se um der um beijo, ou se um der um abraço, não vai mais acontecer o ciclo repetitivo. Então, só que se eu ficar esperando o outro, vai demorar muito, porque talvez o outro tenha o tempo dele. Então, a partir do momento que, eu identifiquei quais são as minhas questões, porque muitas vezes eu projeto no outro questões minhas, mas eu estou tão insatisfeito com o que eu estou fazendo que eu fico jogando no outro. E a gente faz isso, a todo momento a gente faz isso. Então, primeira coisa, eu preciso entender o meu eixo, se eu estou no eixo, se eu não estou no eixo, o que eu estou exacerbando, o que está faltando, qual é o comportamento que eu vim para desenvolver e eu não estou desenvolvendo, por isso o outro precisa me machucar tanto, precisa me cutucar tanto. Esse é um aspecto. Aí, saindo do oráculo, indo para a numerologia original, básica mesmo, aí a gente consegue estudar a sinastria, a gente consegue pegar essa história e entender, assim, cara, não tem como ser extremamente harmônico. Exemplo aqui, por exemplo, uma pessoa que tem uma característica muito forte com a alma 4, com uma alma 5, porque é água e óleo. Então, como é que você vai querer fazer com que água e óleo se misturem? Não, a água tem que entender que o óleo está aqui e eles vão ter que bolar um jeito harmônico de essa convivência acontecer. Mas esse é o conhecimento, esse é o autoconhecimento. Não existe milagre. Existe eu me entender, me compreender, modificar em mim as questões que eu preciso modificar, porque isso já vai fazer um efeito. O outro já não vai mais agir, porque às vezes ele só age assim, porque eu preciso que ele haja dessa forma. O meu inconsciente está mandando a mensagem para ele, ó, nossa, eu sou muito teimoso, eu sou muito teimoso. Aí a minha mulher vai fazer o quê? Ela vai desestruturar meu castelo, cara. É o que acontece em casa, em todo lugar. Parece que incomoda tanto, né? Mas, meu Deus, essa pessoa é sempre assim. Mas ela é assim porque eu sou assim. Né? Então, assim, o oráculo da alma entende as minhas questões. Eu preciso me entender e me modificar. Mas aí, mesmo assim, se não deu certo, aí vai fazer a sinastria, porque na sinastria não tem como, né? Aí entendeu? Sim. É que também tem um detalhe, né? A gente acaba esquecendo de que se eu tenho algo para resolver dentro de mim e vou ficar buscando aquilo no outro, eu vou ficar trocando 6 por meia dúzia, né? Você troca uma pessoa
que tem um comportamento ruim e vai encontrar outra que tenha outro comportamento ruim. Talvez um mecanismo diferente, né, com uma aparência diferente, mas é o mesmo comportamento porque o erro está em você, né, onde o ferro vai, a ferrugem vai atrás. Então, essas questões têm que ser resolvidas. E muitas delas vêm, além de vidas passadas, desta vida mesmo, né, de erros que a gente comete na infância, de aprendizados que são colocados, enraizados no nosso inconsciente desde a infância, através da imagem que a gente vê dos nossos pais, o casamento dos nossos pais, a interação entre eles, né, e é que a gente vai levar para o resto da vida. E depois eu quero fugir de uma situação e acabo caindo em outra situação, através de uma esposa, de um marido, e é difícil interpretar tudo isso, né? Você tem que ter sempre alguém aí que ajuda a direcionar, porque sozinho, se a gente tivesse consciência, não estaria trazendo tantos malefícios, tanto prejuízo, né? O problema é quando a questão está lá no inconsciente, e o consciente vai ficar reagindo àquilo todo o tempo. Então é importante ter alguém que te direcione nesse ponto. Veja onde está esse pontinho aqui, elucida, te mostra o que está acontecendo e ajuda você a se resolver, né? E aí você começa a atrair novas situações. Agora, de acordo com o nome, por exemplo, o oráculo é que você mescla bastante coisas, né? Você trabalha com oráculo, com numerologia, etc. Então, você já tem uma gama maior de possibilidades. Mas, por exemplo, como saber se meu nome está legal, se não está legal? Existem mecanismos que você adequa a pessoa para cada tipo de situação, tipo de trabalho que ela tem, se aquele nome está adequado ou não. É isso? É. O nome, na verdade, eu abordo no final do atendimento, porque ele é a cereja do bolo. Porque tem pessoas que chegam e falam assim, ô Rafa, dá uma olhada aí na vibração do nome e tal, como é que tá? Tá bom, não tá? Eu falo, olha, eu até posso fazer, mas não devo, porque eu não sei o que está acontecendo com você, eu não sei o que está por trás desse resultado, porque o nome e a assinatura é batata. Se você olhar, lá na assinatura você já vê o que está acontecendo na vida da pessoa, porque é o inconsciente que está se expressando de forma intensa e máxima, porque o que é a assinatura? É o meu decreto pessoal. Quem olha e entende o que está acontecendo, hoje eu sou um fracassado, hoje eu boto para quebrar, hoje eu tenho muito medo, hoje eu sou inseguro, ó, eu não quero que as pessoas me veem, eu boicoto todo o processo no meio do caminho. Tá claro, Leandro. Então, assim, mas se eu só abordar esse aspecto, fica muito pouco. A pessoa ela precisa entender o que está por trás de tudo isso. E aí, geralmente, eu pego... As pessoas têm lá tem pessoas que geralmente têm 2 sobrenomes ou 2 nomes no sobrenome. E aí eu olho aqui já, eu atendo pelo Meet, então eu olho no Meet e já aparece ali. Então eu falo, eu já entendi, a pessoa utiliza o nome dessa maneira. E exatamente, 95% das pessoas utilizam o nome da forma que não deveriam utilizar. Mas como assim, Rafael? De 2 sobrenomes, ela escolhe o que vai desagregar, o que vai vibrar de forma mais negativa? E aí a gente tem que entender o inconsciente, porque o inconsciente, ele sabe entender o que está escrito ali, aquilo é uma vibração, então ele identifica qual é a vibração que está sintonizando comigo no momento. Eu vou usar essa vibração, por quê? Porque é o que eu tenho aqui dentro. Então, ele capta, ele começa a utilizar isso, e ele começa a atrair mais situações e fatos que vão aumentar esse processo. Então, eu tenho que entender, e é difícil, e aí você tocou num ponto que é chave, cara. É difícil, você faz todo o atendimento, a pessoa fica... Nossa, ela começa a entender um monte de coisa, você começa a colocar uns pontos de luz onde estava escuro, né? Aí chega no nome, eu falo, ó, agora, e aí eu explico, falo, é o seguinte, o que está acontecendo aqui é isso aqui que está se manifestando. Nós vamos ter que mudar isso daí. Nossa, mas eu não vejo a hora. Vamos fazer isso o mais rápido possível. A hora que você muda, eu falo assim, você vai ter que usar esse nome aqui. Você vai ter que se sentir essa nova pessoa. Exemplo, hoje eu estou com o Rafael com PH. Todo mundo sabe, meu Rafael é com F, não é com PH. Mas chegou um momento da minha vida que eu não dava mais. Eu precisava fazer um upgrade. Não tinha mais como continuar naquela vibração. Cara, eu não conseguia escrever o meu nome com PH. Eu pedia, a Lucy, a sua mãe, eu falei, Lucy, eu preciso que você... eu não adianta, eu não consigo fazer coisa para mim. Eu não consigo, eu tenho que pedir ajuda. Sua mãe falou, o que você está precisando ou o que você quer? Eu falei, não, o que eu estou precisando.
A hora que ela mandou no WhatsApp isso daí, cara, eu quase caí de costas. Falei assim, não, 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 não. Com PH ninguém vai mexer no F do meu nome, não. PH não, sem chance. Resistência, você entende? E as pessoas acham que é assim, ó, é bonitinho. Não é. Tem uma resistência. Eu não sei porque eu não sei do resultado, mas eu acredito que de 100% das pessoas que eu atendo, 60, 70 é que consegue ter sucesso, porque as outras eu sinto pelas mensagens que elas me mandam que elas não conseguem dar prosseguimento na alteração do nome. A resistência é muito grande e a assinatura então pior ainda. Elas voltam a assinar do jeito que assinado. E aí dá desculpa, né? Mas eu vou ter que ir no cartório, registrar outra assinatura no cartório. E será que as pessoas não vão achar que é meio estranho, né? Porque mudou uma letra, mudou o inconsciente, ele vai trabalhar para que a coisa não aconteça. Por quê? Porque vai saber o que é que tem lá dentro, entendeu? E além de tudo isso, também a pessoa fica ativando ali aquele processo kármico do nome que traz da família, né? E às vezes você pega o pior deles, o nome mais kármico, que tem mais peso, e você traz para você e dá para um filho teu, provavelmente, e aquilo fica reverberando o tempo todo. O simples fato de a pessoa mudar este nome, ou trocar algum, que nem você que trocou o F pelo PH, isso faz com que altere esse processo kármico também, ou não? Te peguei agora, hein? Pegou e é bom, eu vou ouvir esse vídeo depois para eu encaixar. Aí funciona assim, ó. As pessoas me perguntam, Rafael, mas como é que funciona? A partir do momento que isso começa a acontecer, que essa influência começa a atuar, a partir do momento que você muda tudo. Aliás, são dois pontos. Primeiro, eu preciso alterar tudo, porque a vibração, se só existisse eu no universo, não tem problema nenhum de eu usar o meu nome do jeito que for. Por quê? Porque essa vibração, ela vai sair de mim para eu mesmo, de eu para eu mesmo. Mas, a partir do momento que você faz a leitura do meu nome, você está olhando e o seu inconsciente está identificando o padrão vibratório que está ali. Mas como assim, Rafael? Eu não sei nada de numerologia. O inconsciente, ele capta processos energéticos. A gente dá nome para as coisas. A gente dá nome de raiva, a gente dá nome de cor azul, de cor vermelha, a gente dá nome de tristeza, mas o inconsciente, ele capta o processo vibratório. Então, você olhou para o meu nome, você capta esse processo. Em quem que você está pensando quando você olha no meu nome? Em mim. Para onde vai? Sim. Para eu mesmo, para o senhorzinho aqui. E aí eu estou recebendo das pessoas a todo momento, por quê? Porque quem é que não tem Instagram hoje? Quem é que não tem e-mail? Eu olho lá, eu identifico. A primeira coisa, eu olho e eu penso na pessoa que está lá. E aí o inconsciente dela vem e capta. Então, opa, o meu inconsciente identificou ali um processo kármico. Exemplo, nossa, esse número karmicamente ele é pesado. Vai para o seu inconsciente, vai para o seu inconsciente, vai para o seu inconsciente. E aí eu não consigo sair do lugar, por quê? Porque eu recebo tanto bombardeio de informações, de vibrações de fora, que eu dou um passo para frente e dou outro para trás. E por outro lado, as pessoas que estão em dia, que a vibração tá de acordo com o que elas necessitam, essa pessoa parece que vai e não para mais. Por quê? Porque a todo momento as pessoas identificam o sucesso e vibram o sucesso para ela. Meu Deus, vibra o sucesso, sucesso. Então, assim, você sabe muito bem. É como você pegou aquela onda, nossa, você está no tempo certo, você está certinho. Cara, não tem como não dar certo. Agora, se você está lá atrás ou se já passou, você pode falar melhor que eu. Aí não dá, né? Sabe o que eu acho mais difícil da nossa área terapêutica? De lidar com o ser humano, no modo geral, é que as pessoas, nós todos seres humanos, né, quando a gente vai buscar ajuda, a gente fica imaginando um pozinho de pilim-pim-pim que você derrama na cabeça ali e resolve tudo. E muitas vezes a gente só usa, é que nem o médico, ele tira lá o gravetinho da tua mão. Mas se você não tomar um antibiótico que ele passou, se você não for na enfermaria e dar os pontos e tratar aquilo lá, não vai sarar o ferimento. Vai ficar doendo, infeccionar. Então, a gente tem que se movimentar, a gente tem que sair da zona de, não é nem conforto, eu vou chamar, que está bem desconfortável, mas da zona de apoio, né, de medo. Tem que se movimentar. O universo ele fica esperando a gente sair da estagnação, se movimentar. E quando eu começo a me movimentar, o universo também começa a se movimentar ao meu redor. Porque a gente observa, né? Você fez o que eu pedi para você fazer? Você tomou um remédio, por exemplo? Não, não tomei.
Então, como é que você quer que a dor resolva? Como é que você quer que muda a tua vida, né? Como é que você quer mudar esse aspecto se você não muda a sua forma de atração, a tua energia, a tua vibração? Porque é muito fácil a gente perceber durante o dia, né? A nossa frequência, tanto a nossa parte hormonal, nossas taxas hormonais também elas oscilam. Nossa frequência espiritual também, vibratória também. Então, no momento que eu estou aqui embaixo, eu tenho grande risco de ficar um tempo suficiente para atrair coisas ruins para mim aqui, se eu não estiver percebendo, né? Se eu não estiver atento a tudo isso. E o que a gente faz? Se desliga de tudo e fica vivendo como se estivesse no eterno carnaval e buscando ajuda aqui, ajuda ali, sem fazer nada do que precisa ser feito. E isso você também encontra essas dificuldades nos seus atendimentos, com toda certeza. E me diz uma coisa, com relação à casa que eu moro, o número da casa influencia também? Eu vi que você fez um vídeo falando há pouco tempo atrás, desculpa até ser repetitivo nessa questão, mas para quem às vezes não assistiu o teu vídeo, o número da casa influencia o quê na minha vida e dos moradores dessa casa? O número da casa é padrão vibratório do número da casa. Eu não posso confundir o número da casa, a informação que o número da casa me traz, com o padrão vibratório do ambiente, porque quem produz o padrão vibratório do ambiente são os que ali estão. Você entendeu? Então, assim, Correto. pessoas pesadas, negativas, pessimistas, não tem número que vai salvar essa casa aí. Você vai ter que fazer mesa radiônica, mesa estelada, vai ter que fazer tudo lá para limpar aquilo lá. Agora, o número, numerologia é autoconhecimento. Se eu entender que aquele número na porta da casa, na frente da casa, é uma vibração que está sendo emanada ali. Por que é que eu fui parar em uma casa que tem essa vibração? O número, não a casa. Por que não a casa do vizinho? Por que não o terreno do lado? Por que eu comprei um terreno e foi exatamente ali, era no local que eu queria, mas é aquele número que fala, tem um negocinho aí, cara, você precisa prestar atenção, hein? Não existe, eu acredito que não existe coincidências no universo, não existe ponta solta. Então, o Sim. número, ele vai como um material de direcionamento. Ó, presta atenção aqui. Você tem que entender essa mensagem aqui, porque você foi atraída por esse padrão vibratório. Então, tem alguma coisa que você tem que desenvolver aí. Como geralmente a gente, como você disse, a gente está em altos e baixos o tempo todo, a intenção do trabalho é entender para que eu não caia mais tanto, não suba tanto, para que não dê trabalho. Porque quanto mais você sobe, também a hora que você cai é uma pancada, né? Então, vamos Opa. fazer um bem bolado para que haja o equilíbrio. Então, o número precisa entender o que é que ele está querendo me dizer para que isso agregue ao meu trabalho. Porque, afinal de contas, eu fui atraído por ele. Não é que eu passei na rua, caí, tropecei, bati e caí naquela casa. Não, você foi atraído. Exemplo, na casa dos meus pais, eu morei em uma casa que era vibração 3. Aí mudamos de casa, outra vibração 3. Falei, para aí. Tem alguma coisa aí, que coincidência é essa? Por mais que eu gostasse de 3, eu não ia ter a capacidade. Então, assim, só que aí eu preciso entender para colocar de forma prática, sabe? Para não ficar, vou dizer aqui a palavra, firulando muito. Não, você tem que entender e Sim. tem que colocar na sua vida o que aquilo lá quer dizer. Porque, como você disse, se não mudar o comportamento, se não fizer o que tem que fazer, nem Jesus desce de novo, não vai fazer nada na vida da pessoa, porque se ela mesmo não quer, como é que vai fazer, né? Sim, isso vale para casas. Você falou, deu um exemplo de casas compradas ou construídas em terrenos que você comprou. E para casas alugadas, que você às vezes não tem muitas opções, também influencia essa vibração? Essa lei da atração também influencia para casas alugadas? Eu acredito que sim. Não vou falar tenho certeza, porque eu acredito que sim. Eu tenho certeza que sim. E as pessoas que mudam muito têm necessidade de trabalhar muitas vibrações a curto período, e assim funciona. Eu tenho que acreditar nisso, entendeu? Senão. É complicado, né? É complicado. A lei da atração, ela rege tudo, né? Ela rege tudo. E a gente, às vezes, não percebe que está sendo atraído pelo mesmo ponto. É aquilo que a gente falou. Você, quando entrou para nossa família, você percebeu bastante isso, porque a gente trabalha bastante com essas questões. E ela vai mudando só o padrão, só o formato da vibração. Mas a gente acaba atraindo situações parecidas
para que aquilo se concretize de uma forma ou de outra, né? Às vezes você quer fugir de uma situação, encontra outra, quer fugir de outra, encontra outra parecida. Isso é muito engraçado. Então você trabalha agora o que você gosta de fazer bastante, é oráculo da alma, numerologia. O que mais que você tem de técnicas que você gosta, além da constelação, que a gente também trabalha junto, a mesa radiônica? O que você acha que é mais incisivo, por exemplo, para você direcionar alguém profissionalmente, por exemplo, dentro do oráculo da alma, dizendo agora? De que forma você me orientaria profissionalmente, assim? Entendi. Primeiro a gente precisa entender o seu trajeto, né? A sua história, os seus aspectos espirituais que você traz, e eu preciso entender o que é que está se passando dentro do seu inconsciente. Porque se eu entender um e não entender o outro, vai adiantar só 50%. A mudança do nome e da assinatura, Leandro, é o remédio. É o remédio. Se a pessoa não entender... Deixa eu só fazer um parênteses. Porque a minha pergunta ficou um pouco confusa aqui. Como que dentro do oráculo, por exemplo, pode ser da numerologia, qualquer outra ferramenta que você goste de usar, vai saber se eu estou dentro da minha tarefa ou da minha missão? Tá? Na verdade, a minha pergunta era mais direcionada a isso. Direcionar profissionalmente, mas dentro de tarefa e missão. Tem a diferença, né? Tarefa e missão. Como é que você vê essa diferença e de que forma isso pode saber onde que eu estou e como me direcionar? Entendi. Então, é mais ou menos no sentido que eu estava falando, mas eu preciso entender, na verdade, esse aspecto, a gente olhando o aspecto de numerologia, ele já vai escancarar já para falar assim, ó, nossa, cara, você está completamente fora, ou não, está mais ou menos, ou não, está dentro, né, do processo espiritual. O inconsciente ele vai ajudar muito nesse processo, porque ele é como se fosse a cobertura do bolo. Ele vai ajudar. Mas o processo de numerologia, nesse sentido, é na cara, é escancarado. Assim, a gente, pelos arquétipos, pelos números, a gente já entende, por exemplo, vamos lá. Uma pessoa que tem uma alma 1 lá, vou dar um exemplo aqui, vou entrar no, né, mas assim, só para entender, uma alma 1. Sim, sim. A pessoa tem uma essência que ela tem a necessidade de ser ela mesma em todos os aspectos. Então, tudo que ela fizer, ela vai ter que colocar um pouquinho dela naquilo. Se você pega uma pessoa dessa, você coloca ela sentada atrás de uma mesa de escritório, 8 horas por dia, pegando papel, canimbando, assinando, pegando papel, canimbando, assinando, essa pessoa vai entrar em depressão. Não tem como, um dia ela vai entrar em depressão. Por quê? Porque ela não está sendo ela mesma. Então, só aí você já vê se está no processo espiritual ou não. Porque se eu não estou sendo eu mesmo, eu já não estou no meu processo espiritual. Entendeu? Sim. Eu estou dando aqui só um exemplo, mas é muito maior, porque senão a gente vai alongar muito. Mas, assim, Sim. a parte da numerologia não tem como errar, não tem como fugir. Você olhou, você já vê se o cara tá ou não tá, e se está infeliz e se não está, você vai vendo inconsciente. Você vai dizer, nossa senhora, além de não estar no processo espiritual, vixe, o inconsciente dele tá acabando com ele mesmo, porque ele começa as coisas e ele mesmo destrói. Começa, ele mesmo destrói. Então, identificar, a gente consegue identificar e não é difícil, não. Às vezes, o difícil é você entregar isso para a pessoa e a pessoa fazer desse... Porque é duro, eu sei que é duro. E aí você dá o remédio, ela não usa. Você dá o remédio, às vezes ela não usa. E tem que usar o remédio, senão não sara, né? Isso é o mais difícil. Última pergunta. Para quem o oráculo da alma não serve? Para quem você não indica ele? Se é que tem contraindicação. Eu não posso falar aqui, mas não posso falar porque é chato. Mas para quem sabe que vai desencarnar amanhã. Amanhã à tarde. Se for amanhã à noite, ainda vale a pena fazer. Porque o tempo é tão curto aqui e, às vezes, em um dia, espiritualmente falando, né? Espiritualmente falando, você caminha 3 anos. Então, eu acredito que, lógico, as crianças, tá muito novinho, não compensa. Tem que ter uma capacidade ali precisa ter no mínimo 16, 17 anos, saindo da adolescência, esse processo que já está criando um processo minimamente de raciocínio. Tem adolescentes que são muito espiritualizados, sabe? Muito mesmo. Então,
dá até para você ter uma linguagem boa, mas aí depende muito da alma que está ali, né? Depende muito do adolescente. Agora, daqui para lá, cara, eu acho que vale a pena. Eu não é porque eu trabalho com isso, não, mas eu acho que na escola deveria-se ter uma base de numerologia para você ajudar as crianças a saírem da escola, pelo menos se conhecendo um pouco, cara, porque erra muito, erra muito, e porque não teve orientação, fazem os testes que são muito materialistas, você fala para a criança, não, ó, vai para cá, mas não tem nada a ver. Eu acho um absurdo não se ter, nem que seja 3 meses no final, quando a criança está saindo da 8ª série e do terceiro colegial, você tem que ter 3 meses de autoconhecimento de numerologia, porque ali você vai entender para onde você vai. Perde-se muito tempo, muito tempo. Eu estava conversando esses dias até com um rapaz que eu atendi que é policial, e eu acho muito, muito louco isso. Eu acho que realmente, eu não sei nem se talvez noção de numerologia na escola, porque, né, não vai ser o MEC não vai aprovar isso talvez tão cedo. Mas tem um psicólogo, mas também deveria ter algum terapeuta ajudando a pessoa a se direcionar. E principalmente, eu acho que os vestibulares, os concursos públicos, eles deveriam ter uma prova de aptidão. Porque você vê aí tanto policial que só porque o cara é inteligente, estudioso, e passou num concurso ali, escrito, ele não tem aptidão para ser polícia, por exemplo. Ele não consegue atirar, ele não consegue correr atrás de um ladrão. Outro cara passa em medicina, ele vê sangue, ele desmaia. Só porque ele foi bem na prova? Ou tem alguém que paga ali a situação toda? Então, eu acho que deveria ter provas de aptidão e deveria ter alguém por trás para mostrar para você quais são as chances de aptidão maior que você pode ter. Olha, você tem mais chance de ser uma pessoa voltada para o movimento, procurar áreas de movimento. Olha, você não tem chance de ser, né, um professor. Então, tem que ter, eu acho que isso aí deveria ser padrão, meio que obrigatório para todo mundo para evitar tantos frustrados por aí. Né? Eu tenho praticamente 2 faculdades e muitas frustrações nas costas devido a isso, por me conhecer e saber que eu tenho muitos dons, só que estava me fazendo cumprir minha tarefa, não minha missão. Isso dificulta muito a vida, porque as aptidões levam você talvez para as suas tarefas. Mas a tua missão está aqui, ó. Você tem que trabalhar isso aqui, porque é muito fácil ter várias encarnações como policial, por exemplo, tem aptidão para tudo isso, nasci para ser polícia, como eu brincava, falava, e você tem todas essas aptidões. Por que significa isso? Né? Essas aptidões a gente traz lá de trás. E o que isso vai agregar para mim nesta vida? Mas nada, isso aqui já tem desenvolvido. Eu preciso desenvolver esses outros aspectos. E aí é que entra o teu trabalho, que eu acho magnífico, porque ele vai falar para você, olha, isso aqui você já tem. Você vai estar cumprindo só a sua tarefa, vai se sentir incompleto pro resto da vida, não importa quanto você ganhe. Isso aqui vai te completar. Só que isso aqui você tem que se descobrir para saber que vai trazer. Isso aqui, na verdade, é a missão que eu estou dizendo. Então, é esse lado aqui que vai te completar como ser humano, como ser espiritual. Né? Já que isso aqui é apenas um teatro. Olha que o diretor da peça vir aqui e falar, Rafa, obrigado, o teatro acabou, tá? Ele fechar as cortinas e você, ó, morreu. Essa fantasia de Rafa vai sair fora e você vai para a vida real. E o que você levou para lá? Nada. Né? Se você não saber qual é o teu caminho aqui, não souber qual é o teu caminho aqui. Então, por isso que é bem difícil, né? Eu acho é meio complicado algumas questões. E a missão, se a pessoa não tiver numerologia, se ela não tiver nada, a missão espiritual, ao longo dos atendimentos eu vou entendendo isso. E comigo também é assim. Ela parece que ela está dentro de algo que você vai precisar tirar uma casca para você encontrar ela, porque geralmente ela está ligada com uma grande dificuldade sua. Então, assim, ela é a missão espiritual, mas ela é a sua missão espiritual, ela é a minha missão. Por isso que eu tenho que me vencer naquele processo. Eu me vencendo, eu cumpro a minha missão espiritual. E é isso que você falou, ela não tem facilidade aí. E as pessoas procuram facilidades. Mas cumprir missão espiritual não tem facilidade. Aliás, tem muitas dificuldades, isso sim. Entendeu? Mas, ao mesmo tempo, eu acho mágico. Eu vou dar um exemplo meu, tá? Muitas vezes, quando eu acabo de atender, a Thaís, a minha esposa, ela pergunta para mim, e aí, como é que foi? Foi tudo bem? Eu falo, tomara que a pessoa não tenha percebido. Ela fala o quê? Eu falo que essa constelação foi muito mais para mim do que para ela.
Porque conforme eu vou falando para você algumas coisas, aquilo vai caindo as fichas em mim, eu falo, pô, eu tô falando para ele fazer isso aí, mas eu mesmo não faço. Então vai ajustando também minha vida, vai me colocando, opa, peraí, cara, peraí. Então, às vezes, realmente é isso. Tomara que a pessoa não tenha percebido, porque foi muito melhor para mim, talvez, do que para ela em algumas questões. Porque sempre existe uma troca, né? Sempre existe uma troca. E o mais engraçado, você sabe muito bem disso, você pode até confirmar. O mais louco de tudo que eu acho, as pessoas que eu atendo é o meu espelho, são o meu espelho. As pessoas têm os mesmos problemas que eu, as mesmas indecisões, as mesmas dificuldades. Ela vem para cá e fala assim: meu problema é esse. Eu falo: top, porque é o meu também. Quer dizer, você não pode falar assim: ó, quando você resolver, você me avisa para saber me dizer qualquer receita. E aí, quando eu começo o trabalho, quando eu finalizo, eu falo: caramba, eu sempre soube da receita e nunca coloquei em prática, nunca juntei os ingredientes, mas tá aqui, agora é fácil. Não é exatamente assim que acontece com você também? Eu antes eu não falava, hoje eu já perdi, eu já falo, ó, eu vou precisar ouvir esse áudio, quem vai precisar ouvir esse áudio, a gravação desse áudio sou eu depois, porque eu falei coisa para você, mas talvez você não vá usar, mas deixa que eu uso, porque é meu, é para mim, eu falei, é isso daí. Agora, você falou da constelação cósmica. Constelação cósmica chegou porque a gente identifica, olha, você precisa de uma mesa estelar, você precisa de uma constelação cósmica. Eu falo, você precisa de uma constelação cósmica. A pessoa fala, você faz? Eu falei, eu faço, mas eu faço questão que você vai fazer com o Leandro. Por favor, vai fazer com o Leandro, porque você é o cara da constelação cósmica. Eu não estou falando aqui, não estou fazendo firula, eu estou falando a verdade. Se eu um dia, quer dizer, eu preciso fazer várias constelações, mas você é a pessoa que faz a constelação. Eu falo para todo mundo, porque você tem que ter um coração do tamanho do mundo para você fazer uma constelação boa. Eu sou um cara intelectual. Eu estou desenvolvendo aqui meu coraçãozinho, mas eu sou um cara intelectual. Constelação precisa de coração. Eu falo, vai fazer com o Leandro. Eu não falo vai fazer com o Careca, porque aí vai gerar muita intimidade. Fala, vai fazer com o Leandro. Porque aí, você sabe, não estou fazendo firula. Então, cada um vai se adequando aonde precisa se adequar. E as pessoas não entendem isso. O que adianta? Eu sei que vai ganhar muito mais, exemplo, né? Não só a área terapêutica, mas todo mundo parece que quer se comer hoje em dia. As pessoas não querem se ajudar, as pessoas querem ganhar uma da outra. Meu Deus do céu, se você é um baita de um cara que faz constelação, por que eu vou ficar falando, viu, vai lá, vai ganhar espiritualmente muito mais, vai ter um benefício maior. Eu acho que a missão de todas as pessoas é trabalhar esse aspecto, é deixar de ser um pouco elas mesmas, se colocar um pouquinho no lugar do outro, porque quando a gente faz isso, cara, faz assim, ó, eu estou conseguindo fazer isso há muito pouco tempo e ainda consigo bem pouco, mas o mundo faz assim, ó, porque aí eu já não tenho mais tanta preocupação, eu já não estou mais tão angustiado, porque eu já não me preocupo mais só comigo. Não sei se você vê um pouco disso também no seu dia a dia, mas chegamos aí, né? O resultado é aí. Mas é isso mesmo, o tempo todo. Eu agradeço as palavras, só não vou agradecer muito, porque você com certeza falou isso, porque você pega a minha irmã, você casou com a minha irmã, seu sem vergonha. E aí você quer puxar meu saco. Mas estou brincando, eu agradeço bastante. E a recíproca também é verdadeira, né? A gente sabe as suas aptidões, o seu esforço. Você. Eu nem preciso ficar falando muito aqui, jogando muito confete em você, né? Você sabe o quanto eu te amo. Então, eu queria muito te agradecer por ter participado disso comigo hoje. Eu sei das suas dificuldades com duas crianças pequenas em casa. Tá na hora de ajudar a botar para dormir. Você parou tudo para vir atender o meu chamado. Então, eu agradeço muito. Muito obrigado mais uma vez. Que Deus abençoe você, o seu trabalho, que é maravilhoso. Tantas almas, tantos seres que você ajuda, auxilia nesse planeta a se desenvolver. Muitas pessoas que você indica passam comigo e elogiam muito você. E eu concordo plenamente com eles em todas as palavras. Então, gostaria de deixar aqui publicamente o meu agradecimento, o meu amor expresso por você e minha gratidão eterna. Um grande beijo no seu coração e fique à vontade para fazer algum agradecimento e a gente vai encerrar esse vídeo hoje por aqui. Eu que agradeço, Leandro, agradeço por você fazer parte da minha vida, porque pessoalmente eu caminhei muito com você, você sabe disso, agradeço muito, amo você, agradeço
pela gratidão por me dar a oportunidade de mostrar um pouquinho para o pessoal o que esse trabalho pode fazer. E nós estamos sempre juntos. Precisando, WhatsApp, pim, só um pontinho, a gente põe as crianças para dormir, manda bala. Gratidão. Valeu, Rafa, Magrão. Só finalizar aqui com o pessoal. Aqui. Então, pessoal, obrigado a todos que nos assistiram, que colocaram um pouquinho de atenção nas nossas palavras, e espero e agradeço pelas perguntas que vocês estão colocando na caixinha de perguntas lá no Instagram. Nós vamos filtrando um pouquinho dessas perguntas e vamos respondendo ela pouco a pouco. É que esses primeiros vídeos a gente vai mostrar um pouquinho para vocês quais são os trabalhos que a gente executa, quais são as técnicas que são canalizadas, e a gente vai participando um pouquinho com cada terapeuta da nossa equipe, para que todos conheçam o nosso trabalho, tá? Então, na próxima semana teremos um próximo vídeo, o episódio 3, com mais uma convidada que também será especialíssima aqui, com uma outra técnica canalizada para vocês. Um grande beijo no coração de todos e até a próxima semana.